Quando eu comecei a costurar, não tinha a menor noção da variedade de tecidos que existia. E quando eu ia nas lojas, muitos professores indicavam comprar tricoline, principalmente porque a gente estava aprendendo a fazer eco bags, camisas, as primeiras peças. E para isso o tricoline servia. Então, por causa disso, eu passei a achar da minha cabeça que o tricoline servia para tudo. E embora ele seja um tecido maravilhoso, super fácil de costurar, ele não serve para todo tipo de peça. É um tecido que tem bastante caimento, mas o caimento dele é mais armado, ou seja, ele ocupa mais espaço. Então, quando eu coloco ele assim, ó, ele está ocupando bastante espaço. Outros tecidos com mais caimento, mais fluidos, poderiam ocupar só metade disso aqui. E esse é o jeito que ele se comporta no corpo, por isso ele não serve para todo tipo de peça. E nesse vídeo eu vou te mostrar direitinho para que peças ele serve e quais que ele não funciona tão bem. Justamente por achar que o tricoline serve para todo tipo de peça, muita gente acaba comprando, fazendo roupas diferentes e não gostando do resultado final. E isso é super comum, todo mundo tem alguma gaveta ou alguma caixa onde guarda peças que fez, mas não chegou a terminar, ou terminou e não gostou muito. E isso acontece porque para algumas peças o tricoline pode ser armado demais, ele pode amarrotar facilmente, e isso pode causar bastante decepção, tanto para os clientes quanto para a própria pessoa que está fazendo aquela peça. Primeiro a gente precisa saber por que o tricoline é tão popular e se ele é um tecido para artesanato ou se não é. O tricoline originalmente foi criado como um tecido para camisarias, só que com o tempo foram se criando várias estampas, ele é um tecido 100% algodão, então ele teve uma boa aceitação no mercado, e por causa das estampas divertidas, coloridas e com muita variedade, o que a gente não vê essa variedade de estampas tão grande em outros tecidos disponíveis nas lojas, aí o tricoline foi ficando muito popular. E o pessoal que faz artesanato, faz bolsas, faz jogos de mesa, várias coisas, começou a adotar esse tecido, porque ele é fácil de costurar. Então ele é um tecido bem versátil, que vai da camisaria até jogo de cama, por exemplo. Dá para fazer bastante peça infantil também, mas isso não significa que ele sirva para todas as coisas. Então aqui eu vou passar por cada uma das principais categorias de roupas para dizer se ele serve ou se ele não serve para isso. Vamos começar com os pijamas. Muita gente me pergunta, tricoline serve para pijama? E a resposta é, depende do modelo. Se a referência for esse tipo de pijama que tem botões na frente, ele pode sim servir, mas tem algumas ressalvas. Ele vem com estampas muito legais, ele é um tecido relativamente barato, ele não custa R$200 o metro, por exemplo, o metro dele gira em torno de R$20, R$30, 40 para mais se ele for um tecido importado com estampas mais bonitas ou estampas digitais. Para esse tipo de modelo de pijama, ele vai servir também uma blusa de alcinha mais soltinha. O tricoline às vezes tem elastano, às vezes não, na maioria das vezes não vai ter. É uma informação que você vai precisar conferir na etiqueta do rolo do tecido, ou então se você comprou pela internet, pelo site, pode ser que essa informação também esteja na nota fiscal do produto, ou você pode entrar em contato com a loja que você comprou para perguntar se tem elastano ou não. Mas em geral, ele não vai ter elastano, tá, gente? Ele vai ceder só um pouquinho na trama e quase nada no sentido do urdume. Esse é o normal do tricoline. Por isso, o ideal é que você faça roupas mais soltinhas com ele. Então, o primeiro pijama que eu mostrei, que tem botões na frente, é uma peça mais soltinha, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E agora, nesse pijama aqui, também, peça soltinha em cima, soltinha embaixo. Aqui tem uma referência também de peça masculina, feita com tricoline, um pijama inteiro, soltinho também. E aqui, um pijama feminino de mangas compridas, também dá pra fazer com tricoline. Então, esse tipo de modelo de pijama dá pra fazer. Agora, se você quiser fazer um pijama desse aqui, aqui se trata de um pijama feito de malha, por isso que é importante reconhecer os tecidos através das imagens. Porque identificar se é malha ou se é tecido plano vai mudar toda a modelagem que você tem que fazer e vai mudar todos os acabamentos que você precisa fazer e, em consequência disso, vai precisar de um maquinário adequado também ou do ponto de costura adequado para isso. Pijamas de malha vão ter um caimento muito mais pesado, eles vão esticar em todas as direções porque essa é uma característica das malhas, então eles são completamente diferentes do tricoline, que não tem um caimento tão pesado, é um caimento muito mais leve e armado, e o tricoline não estica em todas as direções. Então isso muda completamente os acabamentos que você vai fazer. Em pijamas assim, você consegue fazer acabamentos muito mais ricos em detalhes, como esses aqui.
Essa peça tem botões, ela tem um vivo, que é essa tira colorida, que é costurada ali nos acabamentos, nas bordinhas do tecido. Esse vivo pode ir também no punho, nas barras, e o vivo é uma coisa super difícil de colocar numa malha, porque ela não se comporta bem. Como ela estica em todas as direções, é difícil dominar ela na máquina de costura, e são acabamentos que exigem que você faça uma costura reta, e as malhas não se dão bem com costuras retas. Então são acabamentos muito mais adequados para o tecido plano. Como o tricoline é um tecido de algodão, também é muito mais fácil de passar ele no ferro quente sem que ele derreta com um ferro como um tecido de poliéster faria, por exemplo. Isso faz com que seja muito mais fácil a gente passar direitinho a costura para conseguir fazer um acabamento muito melhor. Então o tricoline, nesse sentido, ele ganha uma super vantagem, porque ele traz essa praticidade na hora de costurar. Por isso ele é um tecido muito bom para isso. Só que ele tem as desvantagens também. Aqui bem de pertinho tem a imagem de uma calça. Ela tá com bastante volume ali na região do quadril, porque ela tem elástico ali na cintura, e talvez muitas pessoas não gostem disso. Vou explicar. Em um pijama, não é muito recomendável que a gente coloque um zíper ou botões na parte da lateral ou na parte das costas, porque vai ficar extremamente desconfortável na hora de dormir. Então, não são muitos os acabamentos que a gente pode utilizar. O elástico é um acabamento um pouco mais confortável. Se você for fazer um pijama para uma pessoa que tem uma medida de quadril e uma medida de cintura que é mais ou menos uns 20, 25 centímetros, menorzinha do que o quadril, vai ser super tranquilo de colocar um elástico e não vai ficar tão volumoso assim na parte do quadril. Agora, se você pega uma pessoa que tem uma cintura muito fininha e um quadril muito largo, e essa pessoa quer uma calça de pijama feita em tricoline, você vai ter que fazer um molde bem grande para ele passar pelo quadril, já que você não vai conseguir colocar zíper em uma peça de pijama, né? Não vai dar para ter uma abertura. E aí, esse elástico vai ter que ser bem pequenininho para poder fechar numa cintura mais fina. E isso vai causar muito mais volume no quadril. E não é todo cliente que gosta disso. Então são coisas que são necessárias você explicar para o seu cliente para não ter nenhum tipo de decepção depois. E eu te falo isso porque eu sei como é ser modelista, ser costureira, ser estilista de alguém. E aí quando a gente está ali na última prova, a pessoa veste a peça e diz que não gostou de algo que está na estrutura da modelagem, e aí você sabe que vai ter que desmanchar toda a peça ou de repente mudar o tecido em alguma parte, porque aquele tecido não tem o caimento que o cliente está imaginando. É uma situação bem chata. Então aqui nessa imagem tem uma calça feita em tricoline e a pessoa tem um quadril que tem uma medida de cintura bem proporcional, uma cintura que é levemente mais fina, não tem tanta diferença assim entre eles, e aí esse volume que o tricoline causa por causa do elástico vai funcionar um pouquinho melhor. Eu não estou falando aqui que as pessoas não ficam bem ou alguma regra da moda que eu quero ditar para vocês, não é nada disso. Por mim, as pessoas usam o que elas quiserem. O problema é que eu enxergo sob o ponto de vista de quem vai ter que desmanchar a peça quando o cliente se olha na frente do espelho e acha aquela peça estranha no corpo. E isso é que é ruim, porque só quem costura sabe o trabalho que dá desmanchar uma peça e ter que fazer tudo de novo correndo de última hora. Tá, mas e qual a parte ruim então de fazer pijamas com tricoline? Se uma pessoa sua muito durante a noite, pode ser que o pijama tenha que ser lavado todos os dias, principalmente em regiões onde faz muito calor. O tricoline, ele é feito de fibra de algodão. Existe o tricoline misto, feito 50% de algodão, 50% de poliéster, mas eu não considero tricoline de verdade, acho que ele é só uma imitação. Tricoline verdadeiro é 100% algodão, ou 97% algodão, 3% de elastano. E essa composição vai fazer com que ele desbote muito facilmente. Então, se a pessoa sua muito, você compra um tricoline estampado todo bonitinho e ela vai ter que lavar esse pijama muitas vezes na mesma semana, essa peça não vai durar muito tempo. E aí, claro, algumas pessoas pensam, e se eu fizer a peça, e se eu deixar na mão do cliente, depois a peça é problema dele. Mas não deixa de ser um problema seu também, porque a partir do momento em que ele compra uma peça e ele não consegue a durabilidade que ele estava esperando, e usar aquela peça tranquilamente por uns 6 meses, um ano de repente, ou um pouco mais, esse cliente não vai mais comprar de você, porque ele acha que o seu trabalho é o problema, mesmo que não seja culpa sua diretamente, é uma característica do tecido, e corre o risco também desse cliente acabar falando mal de você para outras pessoas. Então isso não é uma boa ideia, achar que é um problema do cliente depois, na questão das lavagens. E é bom que você tenha consciência e fale para ele, se ele insistir em usar tricoline, quais problemas esse tecido pode ter. Outro problema também que é muito comum é que, por ser 100% algodão, uma fibra natural, o tricoline tende a amassar muito.
Então a pessoa vai dormir com o pijama de um jeito e vai acordar com ele completamente amassado. Para dormir, talvez não faça tanta diferença, mas agora a gente vai ver peças do dia a dia e isso vai interferir bastante. Esse aqui é um vestido feito em tricoline. E o tricoline é perfeito para essa situação, no sentido de costurar, de manusear, ele não é um tecido escorregadio, ele é fácil de achar, então os clientes que compram o tecido diretamente, levam até uma costureira, por exemplo, ou um ateliê, eles não teriam tanta dificuldade nesse processo. Mas assim, um tecido feito com várias camadas, franzidas, ele vai ser muito mais difícil de passar e vai exigir um tempo, já que ele é um vestido longo e um vestido midi também exigiria um tempo a mais ali de dedicação para essa peça. E nem todos os clientes gostam disso. Então, dá para fazer esse tipo de vestido com tricoline? Dá. É uma boa ideia? Nem tanto se o cliente reclamar que ele não gosta de passar roupa, por exemplo. E alguns tipos de pessoas não gostam porque realmente ficar ali na frente de um ferro de passar durante alguns minutos, muitas vezes está fazendo calor na região em que a pessoa mora, e aí o ferro é mais uma fonte de calor, pode ser algo bem cansativo. Porém, ele tem o seu lado bom, né? No quesito de acabamentos, de fazer aquela faixinha ali que tem nos lacinhos do vestido, na amarração ali na parte do ombro, ficaria super fácil de fazer, porque ele vinca muito bem com o ferro por ser 100% algodão. Outro tipo de peça que dá para fazer também, em teoria, são esses pijamas que são utilizados dentro da área da saúde por alguns profissionais. Aqui a indicação do tricoline é só quando a pessoa realmente sua muito durante o trabalho e precisa de um tecido que absorva muito esse suor e que não cause tanto desconforto no dia a dia. Mas é um tecido que amassa bastante. Se a gente reparar bem na área do bolso, na área do quadril, esse tecido já está bem amassado. E aí depende muito da imagem que o cliente quer passar quando ele está ali no trabalho, né? Se ele usa uma roupa assim que já está bem amassada, pode ser que os colegas de trabalho acabem interpretando que ele não é uma pessoa tão cuidadosa assim. Por isso que muitos profissionais já chegam dizendo, né, para os costureiros, para donos de ateliê, enfim, que eles não querem tecidos que amassem, porque justamente não querem passar essa imagem de desleixo. Aqui, especificamente, eu trouxe essa imagem por causa da manga. Reparem como a manga tá bem volumosa, bem para cima, dá para ver bastante da modelagem. Esse é um efeito do caimento do tricoline. Como ele é mais armado, ó, se eu pegar um pouquinho do tricoline aqui em cima, eu consigo esse efeito mais de balão. Ele é um tecido que se sustenta, não é todo tecido que faz isso. Muitos têm um caimento mais desmaiadinho. E esse não é o caso do tricoline. Então, se você quiser um vestido que tenha exatamente uma manga volumosa para cima, assim, aí o tricoline é mais recomendado. E aqui, especificamente, ele serve muito bem também para essa bainha fininha que tá ali no babado, que fica perto dos botões no centro da peça. Porque o tricoline é um tecido muito fácil de costurar, então nesse sentido ele facilita muito a vida de quem estiver atrás da máquina. Aqui tem um outro vestido feito em tricoline, e ele tem uns babadinhos ali, como se fosse a manga, que estão bem para cima, mais volumosos também. Esse tipo de babado a gente vai conseguir um efeito assim, colocando uma entretela, não uma entretela muito grossa, uma entretela um pouco mais fina, mas ela pode tirar muito do caimento. Então, nesses casos, a gente pode já utilizar um tecido que tenha esse caimento mais armado e para isso o tricoline serve bem. Então, se ele tiver costurado numa camada dupla, né, um tecido ali na parte de cima e outro na parte de baixo, ele já vai ficar mais enrijecido e já vai dar esse efeito. Mesma coisa quando forem babados menores dos dois lados da peça também. Ele serve muito bem para isso. Só que reparem na saia, ela já está um pouco amassada. Não é o tipo de tecido ideal para quem vai andar muito tempo de carro, muito tempo de ônibus, enfim, qualquer tipo de transporte em que a pessoa vai ficar sentada muito tempo antes de chegar no local. Também para quem trabalha 8 horas por dia sentado. Esse tecido vai amassar com certeza, sem dó nenhuma. Então ele vai ser ruim para quem, por exemplo, chegou num escritório às 8 horas da manhã com um vestido de tricoline e tem uma reunião super importante às 2 da tarde e precisa estar com a imagem muito bem alinhada. Aqui eu trouxe uma calça em tricoline, que é uma coisa que a gente quase não vê por aí. E por que a gente quase não vê? Porque uma calça feita em tricoline, de preferência, ela vai precisar ter uma folga de modelagem e um elástico na cintura. Nesses casos, ele vai funcionar melhor como os pijamas que eu mostrei anteriormente. Agora, se a gente coloca uma calça num tricoline mais ajustado no corpo, tem que lembrar que o tricoline já não estica muito e ele é um tecido mais fininho.
Então, com o ato de sentar e levantar várias vezes durante o dia, esse tecido pode acabar não resistindo durante muito tempo, e aí ele vai se rasgar. Se a gente reparar bem, essa calça já tá no limite ali, logo abaixo do bolso, onde ela tá com as mãos, já dá para enxergar na parte do quadril que ela tá bem ajustada. Então pode ser bastante desconfortável, inclusive na hora de sentar, com o tecido pressionando a pele. É por isso que a gente não vê muita calça de tricoline por aí, porque ele é um tecido muito fininho para essa finalidade e pode acabar se rasgando. Outra parte ruim do tricoline é que ele pode ter um pouco de transparência. A transparência do tecido vai ter a ver com a gramatura dele. Então eu posso ter tecidos que têm diferentes gramaturas. Por exemplo, um tricoline de gramatura 120, um tricoline de gramatura 160, de gramatura 180. Isso existe. Quanto maior for a gramatura dele, mais fios ele vai ter, e isso significa que ele vai ser menos translúcido. Agora, quanto menor a gramatura, menos fios, e ele fica mais translúcido mesmo. E aí acontece o que está acontecendo nesse short. Aqui foi utilizado um truque de modelagem muito conhecido, que é colocar um bolso bem grande na frente e nas costas para tentar disfarçar a transparência do tecido. Algumas pessoas toleram, outras não gostam e deixam de comprar a peça justamente por causa disso. Então verifique o nível de transparência, olhe esse tecido contra a luz antes de comprar, não sai fazendo a peça só para depois analisar o tecido, porque isso não vai dar certo. E a primeira coisa que o cliente repara quando está experimentando a peça é se ela é translúcida ou se ela não é. E o trabalho que dá da gente desmanchar os acabamentos para poder colocar um forro é muito grande. Além disso, forro em calça também pode ser bastante desconfortável e bastante quente. Muitos clientes não gostam disso. Por isso, na maioria das vezes, o tricoline também não é adequado para calças e para shorts. Aqui mais um exemplo de shorts feito em tricoline com transparência. Para foto pode até ficar bonito, mas tem que pensar no dia a dia e na ocasião de uso também. Se a pessoa vai para a praia, ok, vai amassar bastante, mas ok. Agora, se a finalidade é outra, pode ser que ele se torne uma peça bastante desconfortável. E de novo, gente, por mim, as pessoas podem usar o que elas quiserem. Se quiser usar uma peça feita de tule super transparente, não tô nem aí. Mas eu tô vendo sob a perspectiva do cliente, que vai olhar na frente do espelho e vai reclamar que a peça tá transparente demais. Com o tricoline, a gente consegue fazer um acabamento que é chamado de bainha italiana, que é essa bainha virada para fora. Não é com todos os tecidos que a gente consegue fazer isso, mas ele é bem favorável para esse tipo de acabamento. Também dá para fazer uma saia balonê utilizando tricoline. Isso porque ele é um tecido que cria muito volume facilmente. O grande problema vai ser o fato de que ela vai ficar amassada depois. Mas fora isso, ele é capaz de criar essa estrutura necessária para o balonê, que não vai funcionar em todos os tipos de tecido. Também é possível fazer alguns tipos de drapeado com tricoline, mas eu recomendo que sejam drapeados um pouco mais certinhos. Esse aqui, por exemplo, é um drapeado bem irregular, que com certeza não vai ficar bonito quando essa peça estiver amassada. E eu não tô nem falando de dobrar a roupa de qualquer jeito e jogar no guarda-roupa. Tô falando do dia a dia mesmo, de sentar e levantar com essa peça várias vezes. Isso vai fazer com que o drapeado fique mais amassado do que ele tá nessa imagem e vai perder bastante da beleza dessa peça. Com o tricoline, a gente também consegue fazer saias com um babadinho menorzinho, distribuído entre as camadas, porque ele é um tecido que quando a gente franze em cima, ele se abre um pouquinho mais na parte de baixo. O que eu não recomendo quando se tratam de saias em tricoline? Que elas sejam muito justas na parte do quadril, como é esse o caso. Por quê? Porque ele é um tecido muito fininho, pode se rasgar se a gente forçar demais, e aí essa peça não vai ser utilizada por tanto tempo assim. Ele é muito utilizado para vestidinhos infantis, justamente por causa da estampa, da facilidade de encontrar esse tipo de tecido, e para crianças, como ele é 100% algodão, ele é mais recomendado mesmo, porque daí ele tem menor potencial de causar alergias. E às vezes só o tricoline tem estampas que são de personagens, mais coloridas, que chamam bastante atenção. Aqui tem mais um exemplo de vestido feito em tricoline, também com drapeado na parte do corpo. Esse tipo de drapeado não recomendo para esse tecido, porque ele é um tecido mais armado. E aí o drapeado parece que não se ajeita tão bem e acaba ficando muito volumoso no corpo. Claro que pode vir uma pessoa e desenhar uma peça que fique maravilhosa com esse tipo de drapeado, depende muito do design. Mas em geral, olhando
olhando essa referência, ele não fica tão legal, porque ele vai criando muitos volumes. Aqui caberia um tecido um pouco mais fininho, em que o drapeado ficasse um pouco mais fino também. Aqui uma referência de blusa que parece com camisa, tem a mesma estrutura ali de gola e de carcela. Nesse tipo de peça é que o tricoline brilha, ele fica realmente muito bom, porque é muito difícil fazer casinhas de botão. Às vezes o tecido escorrega, tem que costurar mais de uma vez, desmanchar porque ficou torto, e aí o tricoline nos ajuda nesse processo, porque ele é mais estável. Fora que esse volume das mangas é ideal para esse tipo de tecido. Se a gente utilizasse uma viscose, por exemplo, para fazer uma camisa assim, já não ficaria igual a referência, porque as mangas ficariam bem mais caídas. Fica feio? Não. Mas se o cliente chega com uma imagem de uma peça em que o tecido está armado e você entrega uma peça em que o tecido está caído, ele vai reclamar. Ou se ele não reclamar, pode ser que ele simplesmente não volte a comprar de você, o que é ruim também. Então essa parte de olhar a imagem de referência que o cliente pediu, saber identificar o tecido é super importante para todo mundo que trabalha com costura. Tricoline funciona muito bem com babados também, sejam babados feitos de forma reta ou babados que são mais enviesados, mais arredondados, ele funciona bem também. Quando você for fazer uma blusa que seja toda fechada na frente, sem abertura, precisa tomar muito cuidado com a abertura que você deixa para passar a cabeça da pessoa, porque o tricoline não costuma ter muita elasticidade. Mesmo que ele tenha elastano, ele não vai esticar que nem uma malha de camiseta para passar pela cabeça. Então você vai ter que pensar nisso na hora de fazer um decote para não deixar ele tão fechado assim. E aí nesse sentido dá para deixar uma aberturazinha na frente, como é o caso dessa blusa, ou então você pode colocar uma aberturazinha nas costas com um botãozinho ou um zíper pequenininho, para garantir que essa peça vai passar pela cabeça. É bom fazer assim para não deixar um decote tão aberto, quando a pessoa não deseja que o decote seja assim. Eu tenho uma paixão especial por golas assim, que tem uma modelagem de gola holandesa, mas já me dei muito mal tentando fazer uma gola assim e utilizando tricoline, porque aconteceu a mesma coisa que tá acontecendo nessa imagem. O tricoline, ele pode ser um tecido que fica um pouco mais pesado quando a gente junta a parte de cima da gola com a parte de baixo, e aí ele cria um peso e vai ficando dobradinho assim para fora, assim como tá nessa imagem. E isso me incomoda demais. Então cuidado com esse tipo de peça, principalmente se você for fazer para um cliente ou para um chefe que é mais chatinho com esse tipo de detalhe. O ideal seria colocar o botão um pouco mais para cima, ou deixar essa partezinha ali do botão um pouquinho menor, ou então colocar alguma espécie de ganchinho ali para que essa peça não fique caidinha para fora. Para esse modelo de blusa, o tricoline funciona muito bem também, porque ela vai exigir um tecido mais estruturado, tanto na manga quanto na estrutura do babado, para ele ficar um pouco mais armado mesmo. Não é muito comum os tricolines serem utilizados para casacos, porque eles são mais fininhos, mas não é uma coisa proibida. Essa jaqueta, por exemplo, que é infantil, eu tô apaixonada e já quero uma pra mim. E ela é toda feita em tricoline. Mas claro, aqui vai ter um forro também, para não correr o risco da peça ficar translúcida em alguma parte. Aqui também tem outra jaqueta, também infantil, só achei jaqueta infantil com esse tecido. E é uma possibilidade. Só que essa daqui provavelmente tem uma manta embaixo, para ficar com esse estilo mais puffer, mais fofinho na superfície. E aqui também mesma coisa, como as estampas são bem coloridas, funciona bem para o público infantil, mas eu adoro estampa, adoro cor. Pensaria numa coleção assim para adultos também. E essa vai ser polêmica porque eu também já fiz isso, mas hoje em dia eu não recomendo tanto, que é utilizar tricoline para poder fazer saia godê. Eu sei que talvez você já tenha feito uma saia godê com tricoline, eu já fiz também. Só que a gente tem vários modelos de saia godê, não existe só um tipo, né? A gente tem saia godê 1/4 de roda, meia roda, saia godê completa. Meia roda é a saia meio godê, tá, gente? Nesse caso aqui da imagem, é uma saia godê que ficou bastante aberta ali na parte de baixo. Isso não é uma boa combinação com um tecido tão fininho quanto o tricoline. Por quê? Porque a gente tem que pensar na usabilidade dessa peça. Como que vai ser quando essa pessoa sair na rua e vier um vento? O vento levanta muito, então se a saia godê é muito aberta na parte de baixo, ela levanta com o vento, porque o tecido é muito fininho e não colabora para que ela fique no seu lugar. E aí as pessoas costumam passar vergonha na rua porque a saia levantou com o vento, ali pegou a pessoa desprevenida. E não é todo mundo que gosta de sair
com um shortinho por baixo. Então, por isso, embora eu já tenha feito algumas saias assim, por experiência própria, não recomendo que se faça saia godê muito aberta com um tricoline. Se for um quarto de roda, que é um godê um pouquinho mais fechado, pode funcionar um pouco melhor. Mas o que não funciona muito bem? Saias que sejam do joelho para cima, em godê completo ou em meio godê, podem sim causar bastante problema em relação ao vento. Saias midi já vão funcionar um pouco melhor. Várias coisas precisam ser levadas em consideração quando a gente vai escolher um tecido, como a gramatura dele, o quanto ele tem de elasticidade, o quanto ele amassa, como é o toque dele, se é fácil de achar, qual é a composição dele. A composição é importante para a gente saber o que esperar daquele tecido, se ele vai desbotar fácil, se ele é fácil de passar no ferro, ou se ele tende a derreter, se ele vai absorver o suor ou não. Mas a composição não vai garantir a qualidade desse tecido. E existem diferentes tipos de qualidade para o tricoline também, embora sejam ali 100% algodão na maioria das vezes. Tem tricoline que custa R$ 15 o metro e que vai parecer uma ótima escolha quando você estiver ali na loja querendo o tecido mais barato possível, mas que depois de alguns ciclos na máquina de lavar, ele vai desbotar completamente e vai tirar toda a estrutura e beleza da peça. E existem também os tricolines que vão custar ali R$ 40, R$ 50 e que vão manter a estampa por um longo período, mas que também não vai ser um período infinito, porque é um problema do algodão em si, da fibra que compõe esse tecido, desbotar com facilidade. Se você quiser um tricoline que dure muito mais tempo, tenta procurar por um tricoline de estampa digital, porque aí a estampa resiste muito mais às lavagens e são tecidos que tendem a ser feitos com uma qualidade muito maior. A quantidade de fios do tricoline também vai importar, se essa informação estiver disponível. Existem tricolines, por exemplo, de 100, R$ 150 o metro. São tricolines com uma maior quantidade de fios, são tecidos voltados para o campo da alfaiataria, e aí eles vão durar muito mais tempo, porque eles têm uma gramatura maior também, e uma maior quantidade de fios indica uma maior qualidade de todos os tecidos. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza e que ele possa te ajudar em algum momento. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais, e no Instagram e no TikTok tem vídeo novo todos os dias falando sobre os tecidos. Foi um prazer te ter aqui, até o próximo vídeo.